Nessa edição, vamos falar também da reunião dos governadores com o governo federal para tratar de queimadas e dos últimos lances da briga entre o ministro Alexandre de Moraes e Elon Musk. Antes, vamos à apresentação dos participantes da roda. Queria agradecer e dar meu boa noite a Tasso Azevedo, engenheiro florestal, coordenador do MAP Biomas. Obrigado, Tasso. Boa noite. Prazer estar com vocês. Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília. Thaís Herédia, querida, aqui à minha direita. Caio, aqui à minha esquerda, no estúdio nosso em São Paulo. Nosso primeiro assunto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu hoje com governadores do Centro-Oeste da Amazônia Legal para discutir ações de combate às queimadas. Depois do encontro, Rui Costa disse que novos créditos serão liberados para combater os incêndios. Nosso repórter Pedro Teixeira acompanhou a movimentação no Planalto, que a gente fala com ele agora ao vivo. Boa noite, Pedro. Tudo bem, William? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O encontro, que durou 2 horas aqui no Palácio do Planalto, escancarou algumas divergências e apenas uma convergência. Depois da reunião, alguns governadores conversaram com a imprensa e disseram que este crédito extraordinário de 514 milhões de reais é insuficiente. O governador do Mato Grosso do Sul, Mauro Mendes, disse que a reunião de hoje ela é importante para discutir ações para o período de seca do ano que vem. Isso porque alguns estados já estão projetando um período de chuva para os próximos 15 dias. Outro ponto que foi questionado por governadores foi a ausência do presidente Lula. Por sua vez, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu que o governo vem trabalhando já há alguns meses para intensificar o combate aos incêndios florestais e às queimadas em todo o país. Disse também que este crédito extraordinário de 514 milhões de reais é apenas um primeiro passo para ajudar os estados a contratar equipes, brigadistas, equipamentos e também veículos. E disse que os governadores deram entrevista questionando a ausência do presidente Lula ou dizendo que a reunião não foi tão efetiva assim, mas que não comentaram sobre isso durante o encontro aqui no Palácio do Planalto. Ponto de convergência entre governadores e o executivo é que todos concordam que a maioria dos incêndios começaram de forma criminosa e que o país precisa rever as legislações com relação ao combate aos incêndios de origem criminosa aqui no Brasil. A gente separou um trecho do que disse o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, sobre o encontro. O governo federal não estava preparado para o que aconteceu. E de repente foi procrastinando e agora vai chegando ao final. Desde quando Brasília vai saber resolver um problema lá no Nordeste goiano, ou no Pará, ou no Tocantins, ou em qualquer lugar do Brasil? Precisamos parar com essa bobagem, tá certo? Brasília não sabe governar o país. Não deu conta de resolver Rio Grande do Sul, não vai dar conta de resolver o problema das queimadas. Não houve muitas amabilidades na saída da reunião. Aliás, vamos falar o seguinte, ali dentro da reunião também houve argumentos sérios a respeito do governo federal, principalmente porque parte dos governadores identificou uma tentativa por parte do presidente Lula de passar um pouco da responsabilidade pela tragédia ambiental que estamos vivendo para outras instâncias, particularmente esses entes da federação, os estados. Por exemplo, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, apresentou um comparativo com a distribuição das queimadas no estado em função do tipo de propriedade. O Caio teve acesso ao material. Melhor passar a palavra para você, Caio. Bom, vamos lá, né? Esse material, ele foi passado ali, né? Demonstrado pelo Mauro Mendes. Eu conversei com o Mauro Mendes, que me passou o material, o próprio governador, e dizendo que apresentou esses dados ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. E ali dá para a gente ver que o que ele demonstra matematicamente, o Mauro Mendes, neste arquivo elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, é que as áreas federais no estado do Mato Grosso queimaram mais proporcionalmente do que as áreas privadas. Então vamos lá. Ali, ó, nas áreas federais, projetos de assentamento teve 6,51 focos de calor por 100 km², terras indígenas 5,22 focos de calor por 100 km²,
e unidades de conservação 4,75 focos de calor por 100 km². Aí quando entra nas propriedades privadas, o índice é menor do que o das áreas federais, é de 2,85 focos de calor por 100 km². Aí eles fazem uma divisão ali, né, dentro das áreas de propriedades privadas, entre áreas produtivas regularizadas e áreas não produtivas ou produtivas irregularidades. Mas a soma das propriedades privadas é menor em termos de focos de calor proporcionalmente ao total da área. Vamos conversar com o Tasso Azevedo, engenheiro florestal. Ele está participando da nossa roda, já o apresentei logo depois do começo do programa. Agradeço novamente, ele é coordenador do MAP Biomas. Tasso, que capacidade tem esses entes da federação que tentaram ali em Brasília hoje estabelecer algum tipo de... Que palavra que eu vou usar, Tasso? De convergência, de ação coordenada, articulada? Eu estou falando de estados e governo federal. Eu acho que até o momento, né, os estados estavam meio que se escondendo atrás da responsabilidade toda passada para o governo federal. Mas vale lembrar, por exemplo, que todas as autorizações, licenciamentos e autorizações de limpeza de pastagem, por exemplo, são feitas pelos estados. Aliás, muitas autorizações de limpeza de pastagem a gente tem no Mato Grosso e em Goiás, por exemplo, só para dar os exemplos, né? Essas autorizações, por exemplo, de limpeza de pastagem, elas incluem essas práticas, que é você tirar a juquira, que a gente fala, né, essa parte de regeneração, e converter de volta para pastagem, muitas vezes com o uso do fogo. Então, é parte da responsabilidade dos estados cuidar para que a gente não tenha a aplicação de fogo no período de seca, né? Então, eu só vou dizer que sim responsabilidade dos estados, tanto quanto do governo federal, de tratar desses temas, mas não dá para passar essa responsabilidade e dizer, como vimos aí o governador de Goiás falando, né? O governo federal não estava preparado, né? O estado de Goiás também não estava preparado. E por isso a gente teve bastante fogo também no estado de Goiás. Agora, de longe, né, os estados que mais tiveram problema com fogo foi o estado do Mato Grosso, né? Teve 30% do fogo, por exemplo, no mês de agosto, acontecendo no estado do Mato Grosso. E esse dado interessante que eles colocaram, que é uma proporção, né, por área, mas se você pegar em termos absolutos, é muito maior a área de fogo que teve sobre as áreas privadas, né? Oi, Tasso, é o Caio Junqueira aqui. Eu só tenho uma observação, eu tenho mergulhado nesse assunto aí há mais de 2 semanas. O governador Mauro Mendes, vamos lá, o estado do Mato Grosso é o estado símbolo do agronegócio brasileiro, o governo Lula não é um governo símbolo do agro brasileiro. É um governo que foi eleito em 2022 com uma bandeira ambiental muito forte. Então, tudo, na minha perspectiva, claro, que é uma responsabilidade nacional, dos entes subnacionais, da sociedade civil, por aí vai. Mas eu tenho uma percepção de que, neste caso, tudo que a gente está vendo o governo federal fazer, nesta semana e na semana passada, era algo que deveria ter sido feito, talvez, no primeiro semestre do ano passado, porque foi eleito com essa bandeira. Eu não vejo os governadores e o próprio Ronaldo Caiado, né, que a gente sabe toda a trajetória dele e a ligação dele com o agronegócio, desde a UDR, por aí vai. Havia uma expectativa muito grande do governo Lula de prevenir tudo o que está acontecendo. Isso não aconteceu. Da mesma maneira que eu não sinto que havia uma expectativa muito grande dos governadores à direita ligados ao agronegócio em estados que o agronegócio é o carro-chefe, prevenir. Só uma pontuação ali, é uma percepção, enfim, pessoal mesmo ali de quem está mergulhado também nessa apuração, conversando com todo mundo, né? Tanto com o governo federal quanto com os estados. Tasso, por favor. Acho que o principal indicador, nesse caso, Caio, é a taxa de desmatamento, né? Porque tem muita relação entre o desmatamento também e a questão do fogo. E a taxa de desmatamento, em agosto, por exemplo, foi o menor nível que a gente teve desde que ele se começou a usar o método atual, né? Há 7, 8 anos atrás. Então, quer dizer, sobre esse prisma, o indicador está correto e realmente houve ações para redução do desmatamento e caiu mais de 50% e tal. Mas eu acho que o momento agora não é um momento da gente procurar quem é o culpado. A gente vive uma crise que tem a ver com a mudança climática e com o grau, né, de degradação que a gente tem nos biomas e que ele coloca em risco igualmente a biodiversidade e o próprio agronegócio. Então, não é que tem 2 lados opostos batalhando aqui é o momento de trabalhar conjuntamente.
essa crise, né, a gente viu o que aconteceu no estado de São Paulo, né? O setor sucroalcooleiro no estado de São Paulo foi vítima do fogo nesse momento, né? Então é o momento da gente de ter uma conferência conjunta, em vez de tentar buscar dizer que quem estava não estava preparado, mas de trabalhar conjuntamente estados e a União para evitar que volte a se repetir esse grau de impacto. Porque o problema é você não consegue evitar né, o evento climático extremo, mas você pode evitar que os impactos que a gente tenha sejam tão grandes quanto a gente está vendo agora. Daniel, eu vou passar a palavra mais com uma pergunta, porque sugerida pelo Tasso, que me parece essencial. O Tasso está assinalando o seguinte: o que importa agora é conseguir trabalhar conjuntamente. A pergunta é: está se conseguindo trabalhar conjuntamente? Era exatamente sobre isso que eu queria comentar. Quando há integração das operações, das ações, quando há um trabalho conjunto, tende a funcionar mais do que quando não há. Hoje esteve aqui na CNN o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que comentou, por exemplo, como a ação conjunta com o governo federal, que é vista como modelo pelos dois lados, é vista como modelo por um Estado governado por partido de oposição e é vista como modelo pelo Ministério do Meio Ambiente. Deu certo. Então, teve 3,5 milhões de hectares perdidos por queimadas no Mato Grosso do Sul em 2020. E 2 milhões de hectares, quase a metade disso, em 2024, em condições climáticas piores. Claro que era melhor não ter nada, mas diminuiu pela metade com um modelo de integração elogiado pelas duas partes. Aí hoje, quer dizer, a gente separou ali aquela sonora, aquela declaração do governador Ronaldo Caiado, mas a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também foi com um discurso de colocar a culpa nos governadores. Disse ela: olha, a gente criou uma sala de situação aqui em abril, no Palácio do Planalto, a gente já alertava para as condições climáticas muito complicadas e nenhum governador decretou estado de emergência naquela ocasião ou proibiu o uso do fogo naquela ocasião. Foi proibir o uso do fogo, agora teve governador que fez isso na semana passada, retrasada. Muito bem, pode ser verdade. Agora, o governo federal também não coordenou, também não agiu. Essa reunião que aconteceu hoje poderia ter acontecido semana passada, mês passado, em junho, em maio. Não aconteceu. Aconteceu essa semana porque aqui, a cidade de Brasília, o Parque Nacional de Brasília, que é no meio da cidade, estava pegando fogo no domingo. E a cidade está irrespirável, como eu, nos meus 20 anos de Brasília, nunca vi. Então é por isso que teve uma reunião. E é claro, quando os governadores sentiram que o Palácio do Planalto queria colocar no colo deles a responsabilidade, claro que boicotaram a reunião. Apareceram 9 dos 27. Então é esse um pouco o ambiente que se vive. Só a Thaís quer fazer uma pergunta. Tasso, nós estamos falando aqui da coordenação de ações e como é que isso se divide entre o governo federal, os governos estaduais. Tem uma outra coordenação que é a financeira, né? Como financiar essa ajuda? E há uma discussão, inclusive, sobre a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de decidir ele como tratar o gasto do governo federal nas contas públicas, enfim, uma mistura, uma miscelânea aí de prerrogativas que só traz mais ruído e confusão para esse quadro todo. Eu queria te ouvir sobre o teu diagnóstico de como é que vocês que estão na ponta, tentando de alguma forma apagar o fogo com a mão, literalmente, com as mãos, como é o trabalho de vocês de buscar esse recurso, de batalhar por esse recurso? Onde é mais fácil? É no governo federal? É no governo estadual? Ou ambos são difíceis? Na estrutura de combate ao fogo, né, que é essa questão dos brigadistas, principalmente, ela é uma estrutura que tem coordenação federal e envolve também estruturas estaduais, né? Tem um programa chamado Preve Fogo, bem importante, que trabalha com esse tema, e esses brigadistas são treinados, e existem vários brigadistas treinados de prontidão e que esperam esses contratos temporários, né, que são utilizados na região. Inclusive, a grande parte, né, dos brigadistas são das comunidades locais, né? Tem muitas brigadas indígenas, por exemplo, ou extrativistas, quilombolas, né, que trabalham também nessas brigadas. Então, isso é de coordenação federal, não é, enfim, ninguém externo que faz isso, né? Isso tem que ser
coordenado centralmente, tem uma sala de situação, isso já tem há muitos anos, né? Tem mais de 20 anos esse programa. E ele precisa mesmo desses créditos. Eu não sei muito bem os detalhes dessa decisão, Flávio Dino. Pelo que eu entendi, é que você precisaria efetivamente ter isso como crédito extraordinário, né? Para que ele pudesse sair e, de alguma maneira, essa decisão desse o conforto para que o crédito pudesse ser feito. Mas isso é o de menos, mas ele viu, sempre, Tasso? Isso é o de menos. A minha questão mesmo da falta do recurso, entendeu? Ao longo do tempo, não apenas quando as queimadas acontecem, mas a batalha pelo recurso. Essa é a batalha do Congresso, né? Do tempo inteiro, né? Onde você aloca e o que você coloca de recurso, tanto federal quanto estadual. Mas eu acho que para o momento que a gente vive agora, da seca, você sabe que na Amazônia, por exemplo, a gente não apaga fogo, né? Boa parte do fogo na Amazônia, principalmente o fogo que entra na floresta, ele é o fogo que se extingue pela própria floresta. Não tem muito o que fazer depois que ele já entrou na floresta, né? Você apaga o fogo antes dele entrar na floresta. Uma das questões que são chaves ali, e que é um tema que o Brasil vai ter que enfrentar por conta da situação climática, além da gente contar com os satélites que identificam a queimada quando ela já tem um tamanho grande, porque para o satélite poder enxergar a queimada, ela tem que ter uma linha de fogo de 300, 400 metros já, que já é muito grande. A gente tem que ter os sistemas de alerta rápidos, que são feitos com torres. Então, são torres de observação com câmeras que conseguem observar o fogo quando ele começa, cerca de 3 a 5 minutos depois que ele comece. Isso sim faria com que a gente pudesse chegar aos locais de fogo e extinguir eles rapidamente. Então, tem outros temas que vão além da gente estar, nesse momento, tendo que literalmente apagar o fogo com brigadas, né? Então, essas coisas mais estratégicas, eu concordo com você, tem que ser instaladas muito antes, né? E outro tema fundamental, e que esse ano foi prejudicado, inclusive pela situação que a gente teve de greve no IBAMA, é a ação preventiva, que acontece geralmente no primeiro semestre, tanto com a construção de aceros, toda a parte de educação e comunicação para que as pessoas não usem fogo no período de seca. Esses temas acontecem geralmente no primeiro semestre e esse ano foram muito prejudicados, né? Você ia falar, Daniel? Eu posso fazer uma pergunta para o Tasso, rapidamente? Claro, à vontade, nosso convidado. Tasso, seu nome é recorrentemente citado para chefiar a possível autoridade climática, mas independentemente de ser ou não você, isso é o de menos para essa pergunta, objetivamente. Um dos grandes problemas não é ter demorado tanto a implementação da autoridade climática, ela foi uma proposta de campanha, ela está aí anunciada praticamente desde o fim de 2022. Por que tem demorado tanto? E assim, o que precisa ser a autoridade climática? Tem gente falando que ela tem que ficar fora do Ministério do Meio Ambiente, o que me parece fazer muito sentido, porque aí ela teria, digamos, autoridade para coordenar posições entre todos os ministérios. É isso que você vê? A ideia de uma autoridade climática, ela primeiro que não é uma pessoa, né? Ela é um órgão técnico, então não é um órgão para fora, né? Existe uma comparação, às vezes, com organismos de outros países, como acontece nos Estados Unidos, com, né, o enviado especial de clima e tal, que são organizações voltadas mais para fora, nas negociações internacionais e tal. No caso do Brasil, a ideia é ter um órgão técnico dentro da estrutura de governo que seja orientador, regulador e orientador para as políticas públicas estarem alinhadas, tanto para você evitar as emissões que agravam o problema do clima, quanto para você adaptar o país para enfrentar as mudanças climáticas que já estão aí. Esse é um órgão técnico, ele é a mesma coisa, digamos assim, mesmo mal comparado, como a Agência Nacional de Águas ou como o Serviço Florestal, outros órgãos de natureza técnica. Mas por que não sai? Tem autoridade regulamentar, assim como a gente tem com a Anatel e tal. Então, só para dizer assim, eu acho que não tem outro lugar para estar esse órgão do que no Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, assim como a Anatel está no Ministério das Comunicações e assim por diante. Isso não muda a autoridade, o fato de você ter ela na Casa Civil em outro lugar, onde, aliás, tem uma natureza mais política na Casa Civil do que teria no Ministério do Meio Ambiente. Agora, eu acho que sim, deveria ter saído há muito tempo, né? A gente já sabe que precisa, porque o Brasil é assim, né? Você precisa ter uma crise para ter o empurrão que você precisa para sair
nas coisas, mas ele definitivamente deveria ter saído logo já de saída, né? Lá no início do ano passado, né? Tasso, Mas a gente tá dando uma volta no sentido que nós estamos abordando de vários ângulos uma questão que parece ser, sobretudo, política, como você mesmo acentuou numa das suas respostas, quando você disse: agora não é hora de ficar um pondo o dedo na cara do outro, agora é hora de tentar um mínimo de convergência no sentido de trabalho em conjunto. Então, diante do que aconteceu nesses últimos dias e particularmente diante do que aconteceu hoje, a pergunta aqui para os repórteres políticos, começando por você, Caio, é essa. O que aconteceu hoje foi mais uma oportunidade de cada lado na política sair depois dizendo a culpa é daquele e eu fiz o que podia e não vem com essa para cima de mim? Ou ela sugere que haja algum tipo de esforço conjunto na direção de sanar o problema? Ou vamos esperar São Pedro, não é? Porque aí chove e o problema acaba sozinho. Não, de certa maneira, a própria leitura dos governadores, não só os de oposição, que é o caso do próprio Mauro Mendes, é o caso do Ronaldo Caiado, mas os governadores que eu conversei, que são da base, alinhados ao governo, governadores à esquerda, tem um consenso de que a reunião de hoje é para 2025, não é para 2024. Né? Porque se for contratar gente, vai demorar 2 meses, daí vai chegar água e vai resolver o problema. Se for comprar material, equipamento para levar para lá, também vai demorar 2, 3 meses e aí a chuva já veio e já resolveu o problema. Então esse tem um consenso, é para 2025. Agora, eu penso que, ou eu sou otimista, eu penso que para 2025 o governo Lula está se preparando, fazendo algo com 1 ano e meio de atraso, sim, mas agora chamando para si essa responsabilidade de gerenciar e coordenar, mas algo não para agora, algo para o ano que vem. Então eu vejo sim, de fato, uma mobilização. O principal resultado do encontro de hoje é o início de uma tratativa de acerto de uma revisão da estrutura da Defesa Civil, que vai passar a operar numa coordenação direta com estados. Isso é extremamente positivo. Chega atrasado, mas é positivo. Vamos dar nome aos bois. Eu não sei se o Daniel está nos ouvindo nesse momento. Está nos ouvindo, Daniel? Não, nós perdemos o retorno com o Daniel. Tasso, eu passo para você, então, que é um ponto que me preocupa do ponto de vista político, que é perceber como todo tipo de disputa política que a gente tem hoje entrou na questão das queimadas. É bobagem a gente ignorar isso. Há uma visão por parte da oposição de que uma forte vulnerabilidade do atual governo ficou exposta com essa tragédia ambiental. E por parte desse governo, que assumiu, achando ter grandes credenciais para tratar de questões ambientais, a fumaça espalhada pelos céus do Brasil praticamente inteiro é um atestado muito duro de incompetência no trato de uma questão considerada tão essencial. Ela está na cabeça de todo mundo, a questão ambiental. Você vê um caminho de superação, não aqui falando de um tom ingênuo da minha parte, mas realmente de empenho dos entes da federação a gente superar essa fase atual? Eu acho que é uma necessidade, né? Basta você olhar o que está acontecendo em Rondônia, o que está acontecendo, por exemplo, no Amazonas e mesmo no Pará, que além da questão do fogo, a gente tem a questão da seca. É uma coisa impensável que está acontecendo, por exemplo, no Rio Tapajós, no Rio Madeira, né, que estão em níveis muito mais baixos do que o mínimo histórico, expondo, né, as populações, especialmente aquelas mais isoladas, para uma situação de penúria completa. Então, é uma necessidade que se encontre caminhos para enfrentar o problema. Agora, acho que a realidade que se impõe nesse momento é que a gente tem a consequência dessa junção de mudança climática com o acúmulo de degradação dos ambientes está se sobrepondo sobre nós. Enquanto a gente estiver olhando para isso como uma questão, digamos, uma briga política, saímos todos perdendo, né? Então, o momento agora é o momento de encontrar quais são esses caminhos para juntos enfrentar o drama que está se impondo. É um pouco parecido com o desafio da Covid ou com o desafio que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. Tasso Azevedo, engenheiro... Perdão, você concluiu, né, Tasso? Obrigado, Tasso. Eu queria agradecer a você, Tasso Azevedo,
a sua presença aqui no nosso programa. Ele é engenheiro florestal, coordenador do MAP Biomas. E dá meu boa noite, Tasso. Boa noite para vocês.